Olá, foi num sinistro 28 de maio de 1998. Uma história que parece ter saído de um filme de terror e estreou na Alemanha e também na vida do jovem Tristan Brubach. E ele, uma criança, na pré-adolescência com somente seus 13 anos. E fez o que toda criança faria naquela idade. De manhã, pegou sua mochila, caminhou em direção à escola sem saber que iria ser a última vez que ele iria fazer esse percurso. Alegando dores nas costas, Tristan pediu para sair um pouco mais cedo e passou as horas seguintes numa estação de trem. E mais tarde, seus restos mortais foram encontrados por outras crianças. O jovem Tristan foi vítima de um assassino sádico brutal que abalou a Alemanha e entrou para a história como um dos piores crimes de toda a Europa, quiçá do mundo. O enigma da morte de Tristan Brubach é algo que até hoje não teve solução e causa cicatrizes naquela nação. O enigma da morte de Tristan Brubach é um fantasma que assombra a Alemanha até nos dias atuais. Nos arredores de Roche, um bairro de Frankfurt, existe um túnel que causa calafrios àquelas pessoas que têm que cortar caminho por aquele lugar. Ele é conhecido como o túnel de Liederbach. É um túnel que cruza por uma passarela onde passa um viaduto em cima. Algumas pessoas utilizam aquele atalho para chegarem mais rápido aos seus destinos. Mas é um lugar que mesmo durante o dia seria cenário de um filme de terror. Eu não me arriscaria a passar lá. Lugar esse que existem várias lendas urbanas a seu respeito. A verdade é que muitas pessoas tentavam já há muitos anos evitar passar por aquele lugar devido às suas histórias sombrias. E agora, depois do ocorrido nesse lugar, além de estar fechado, eu acredito que ninguém mais vai se arriscar a passar por ali. E entre as lendas urbanas que existem sobre esse lugar, uma delas é real e vai ser a que nós vamos tratar nesse vídeo agora, que sim, essa sim foi um filme de terror para a Alemanha e para a vida de Tristan. Tristan, um jovem nascido no dia 3 de outubro de 1984, isso na quinta maior cidade alemã. Seus pais eram Aris e Bernhard Brubach, e Tristan, filho único. Durante sua infância, o garoto residiu então ali na região de Frankfurt com seus pais, que atuavam como vendedores nas lojas da cidade. Enquanto Tristan estudava na escola de Waterkoek, nos arredores de Rock, mesmo sendo uma criança, ele já havia sido marcado por uma terrível tragédia em sua infância. Sua mãe carregava um histórico de abuso de drogas e em 1995, quando o menino tinha apenas 10 anos, ela então pôs fim à sua própria vida diante dos seus próprios olhos. Tristan e seu pai Bernhard continuaram residindo em Frankfurt, mas logo em seguida sua avó paterna se juntou a eles. Ela proporcionava uma presença acolhedora no pequeno apartamento que compartilhavam e auxiliava na educação do garoto enquanto Bernhard trabalhava. Como pai solteiro, Bernhard agora precisava se desdobrar para sustentar aquela pequena família, mesmo sob os cuidados atentos de sua avó. Tristan desenvolveu sua independência já desde muito novo. Ele perambulava pelas ruas do bairro durante a qualquer hora do dia. Apesar de que o lugar onde morava fosse bem perigoso, rapidamente ele se acostumou a usar o transporte público para se locomover. Em casa, Tristan era conhecido pelo seu silêncio, o que não era surpreendente devido às dificuldades que ele enfrentou. Geralmente, ele se isolava e ocupava seu tempo livre com videogames, dedicando quase todo o seu tempo ao seu PlayStation. Além disso, ele tinha um coelhinho de estimação chamado Hopper Fright. Tristan adorava animais e era conhecido por puxar conversas com todos os donos de animais que encontrava a caminho. À medida que entrava na pré-adolescência, ele se tornou uma espécie de garoto de rua. Começou a fumar na tentativa de se encaixar em algum outro grupo de crianças mais velhas, desejando então pertencer a eles, mas na verdade o que acontecia é que ele era severamente intimidado e espancado por esses garotos mais velhos. Devido aos seus esforços para parecer um pouco mais com eles,
Tristan, então, acabou sofrendo esses abusos. Tristan era um garoto calmo e educado, facilmente impressionável e às vezes até ingênuo. No dia 26 de março de 1998, no último dia de aula antes do feriado da Páscoa, ele acordou por volta das 8 da manhã e, em vez de se preparar para a escola imediatamente, ele arrastou-se por alguns minutos antes de ligar para seu pai, Bernard, que saiu para trabalhar por volta das 4h30 da manhã. Tristan então perguntou ao seu pai se poderia faltar à escola para visitar um médico, alegando ter machucado as costas no dia anterior. Na verdade, Tristan tinha se envolvido numa briga de rua, e aquela dor nas costas e ter caído da árvore era apenas uma desculpa. Então Tristan foi para a escola naquela manhã e no caminho encontrou um amigo chamado Boris, e passaram a maior parte do primeiro período fumando cigarros fora do terreno da escola. Quando finalmente voltaram e decidiram ir para a aula, já era quase 9 da manhã, terminando o segundo período. Após o almoço, Tristan disse a um professor que estava com muita dor nas costas e pediu para ir ao médico. Quando questionado sobre o motivo de suas costas doerem, ele inventou mais uma desculpa e disse que de fato tinha também se machucado caído de uma árvore na noite anterior, que na verdade ele havia se machucado durante uma briga, durante um jogo na sua rua. No entanto, ele foi liberado das aulas mais cedo e deixou a escola por volta de 1h30 da tarde. Em seguida, pegou um ônibus e sentou no banco de trás, como sempre fazia. Tristan se tornou apenas mais um rosto jovem na multidão. Por volta de 1h40 da tarde, e cerca de 16 minutos depois de ter deixado a escola, imagens dele foi capturada por uma câmera de segurança dentro de uma loja na estação ferroviária. Ele estava parado e ao seu lado estava um homem adulto. Embora a qualidade da imagem fosse ruim, não foi possível fazer a descrição precisa do homem, nem dizer se ele estava se comunicando ou não. Foi por volta de 1h46 da tarde, cerca então de 16 minutos depois de ter deixado a escola, que Tristan foi filmado por essa câmera. E dentro da estação, ele estava lá, parado, mas como dissemos, não era possível saber se ele estava esperando alguém ou se ele estava já acompanhado de alguém que esperava do lado de fora. Entre 2h15 e 2h45 da tarde, Tristan foi visto por 2 colegas diferentes na estação de trem. Eles eram estudantes e também foram liberados um pouco mais cedo, estavam voltando para casa. Os colegas não conseguiram oferecer detalhes específicos sobre a hora ou local que viram Tristan, mas ambos afirmaram que ele parecia estar sozinho. Um deles mencionou que Tristan parecia estar esperando por alguém, mas não tinha certeza, e durante os próximos 40 minutos não houve mais sinal de Tristan. Às 3h20 daquela tarde, uma mulher que passeava com seu cachorro alegou ter visto Tristan num parque. Ele estaria sentado num banco em frente a uma praça, ali perto da estação, fumando um cigarro. Segundo essa mulher, Tristan puxou conversa com ela, mostrando-se charmoso e amigável. Ele demonstrou amor pelo animalzinho que ela carregava e dizia que gostava muito de animais de estimação. Momentos depois, a mulher olhou de volta e viu 2 homens de aparência mais velha sentados do lado de Tristan, ambos estrangeiros. Infelizmente, essa foi a última vez que Tristan foi visto com vida. Naquele dia, mais tarde, um grupo de crianças que caminhavam pelo túnel a caminho da escola encontrou o que parecia ser um corpo. Assustados, correram para a escola e contaram para os professores. Os professores, talvez sem acreditar completamente, seguiram as crianças de volta ao túnel e se depararam com um corpo brutalmente espancado, dilacerado. Uma cena grotesca. Então, por volta das 5 horas daquela mesma tarde do dia 28, a polícia recebeu uma ligação desses professores, onde diziam que um corpo de uma criança havia sido encontrado em um túnel, na estação ferroviária de Frankfurt. Mais tarde, a polícia descreveu que aquela cena de crime tinha sido uma das piores já vistas em Frankfurt, e talvez em toda a Alemanha no pós-guerra. Inicialmente, os investigadores não conseguiram identificar fisicamente o jovem falecido, tendo que confiar em uma etiqueta encontrada no local com o nome de Tristan Rubach. A polícia determinou
que ele havia sido espancado e sufocado até ficar inconsciente antes de ser arrastado por vários metros de distância do local onde o corpo foi encontrado, provavelmente para fora do túnel próximo ao rio. A polícia também identificou seus sapatos. As crianças que estavam com ele notaram que esse sapato era de Tristan. Possivelmente aquele sapato havia sido arrancado ou perdido durante uma luta corporal, mas o assassino colocou em cima do corpo de Tristan. Os investigadores notaram que a garganta de Tristan foi cortada de orelha a orelha com um ferimento profundo. Foi tão profundo que atingiu a coluna vertebral. Em seguida, ele foi esfaqueado várias vezes e abandonado ali no rio próximo. Por alguns minutos, o assassino cometeu um ato ainda mais horripilante. Começou a mutilar partes do corpo do jovem de apenas 13 anos. Notou-se então que as suas partes íntimas foram mutiladas e uma grande parte da sua coxa e também da sua perna foram cortados. Essas partes foram levadas pelo criminoso. Além disso, a mochila de Tristan não foi encontrada. Após esse ataque brutal e incrivelmente sádico, o corpo de Tristan foi arrastado de volta para dentro do túnel. Não se sabe exatamente quanto tempo o corpo ficou lá antes de ser descoberto, mas a perícia acredita que tenha sido cerca de 17 horas. A notícia dessa história bizarra e horrível chocou toda a cidade, rapidamente se tornando destaque na maioria dos jornais. Crimes como esse não ocorrem com frequência em Frankfurt, e muito menos contra uma criança. Era quase inacreditável para muitas pessoas o que havia acontecido. A família, os que ficaram, seu pai e sua avó, sofreram uma perda incrivelmente difícil. Seu pai não havia ainda se recuperado da perda de sua mãe, que havia acontecido há 3 anos atrás. Tristan era uma criança amável, apegada à avó. Enquanto os preparativos para o funeral eram feitos, a investigação do crime continuava. A polícia teorizou que o assassinato tinha durado cerca de 15 minutos, devido àquela forma e àquela causa da morte. Acreditava-se também que o assassino havia deixado a cena do crime, mas voltado depois, possivelmente para colocar o sapato em cima de Tristan. A polícia encontrou evidências de uma luta do lado de fora do túnel. Além disso, foi anunciado que uma impressão digital com sangue tinha sido encontrada no local do crime, provavelmente pertencendo ao culpado. Essa seria a principal evidência nas investigações dos próximos meses. À medida que os investigadores começaram a coletar depoimentos de pessoas da região, ouviram um relato assustador de 3 crianças. Essas crianças estavam a caminho de um campo de futebol por volta das 3:30 da tarde. No momento do assassinato, elas disseram que tinham pegado um atalho pelo túnel, onde o corpo de Tristan foi encontrado. No entanto, ao se aproximar do túnel, avistaram um homem de aparência estranha dentro da passagem subterrânea escura. Um pouco assustadas, observaram o homem à distância por cerca de 2 minutos e afirmaram que ele estava curvado sobre algo no chão. Os investigadores acreditavam que o homem estava sobre o corpo de Tristan, sem saberem que estavam testemunhando um assassinato. As crianças então decidiram sair do túnel e seguir caminho para pegar o caminho mais longo até o campo de futebol. Essas 3 crianças com idade aproximada entre 13 e 15 anos forneceram uma descrição do homem para a polícia, o que acabou ajudando os investigadores a criar um esboço do suspeito. O testemunho delas também auxiliou a estabelecer uma linha de tempo. Os investigadores marcaram a hora do assassinato por volta das 3:30 da tarde, poucos minutos depois do encontro de Tristan com a mulher que havia visto no parque. O testemunho das crianças ganhou mais validade quando uma jovem da região relatou ter visto um homem estranho saindo daquela área do túnel. E isso na hora aproximadamente do assassinato. A descrição física daquele homem coincidia quase perfeitamente com o que as crianças haviam falado antes. A polícia então transformou essa declaração do suspeito em um retrato falado, que posteriormente recebeu uma recriação digital muito realista. Segundo as testemunhas, o suspeito tinha cabelos loiros, compridos e despenteado. Usava uma espécie de trança e estava usando um boné de beisebol no momento do assassinato. Ele tinha olhos claros, possivelmente azuis, e a pele quase pálida. Sua altura era aproximadamente 1,75 m e ele era magro. Além disso,
O suspeito, diziam as crianças, parecia um pouco sujo, como se não tomasse banho há alguns dias. Ele tinha lábio leporino logo abaixo da narina esquerda. Pelo menos uma cicatriz acentuada podia ser vista em seus lábios. Com base nessas informações, a polícia também elaborou um perfil do assassino, que indicava que ele provavelmente tinha entre 25 e 35 anos de idade. Não tinha parentes próximos e apresentava tendências de abuso de menores e raiva contra a criança. Provavelmente, o suspeito seria algum conhecido de Tristan. Todos esses detalhes foram usados pela polícia, que intensificou suas investigações nos meses seguintes. Em abril de 1998, então, o funeral de Tristan foi realizado e ele foi enterrado em um cemitério local debaixo de uma árvore. Enquanto amigos e familiares do menino continuavam a lamentar, os investigadores lutavam para dar desfecho a todas aquelas perguntas. Por que um assassino tão cruel mataria um garoto de 13 anos dessa forma? Por que esse criminoso mutilaria o corpo daquela criança de uma forma tão brutal após a morte? Seria o crime parte de algum ritual? Ou o assassino era algum tipo de canibal? Enquanto os investigadores buscavam respostas, eles ficaram muito surpresos, porque o assassino fez contato com eles. Isso foi no dia 7 de abril de 1998, poucos dias depois após o funeral de Tristan. Então o homem ligou para o departamento de polícia de Frankfurt, de um telefone público que estava na estação de trem. Naquela estação ferroviária de Roth, a mesma estação que Tristan havia sido visto horas antes de morrer. O áudio está em alemão, está em péssima qualidade, mas é possível ouvir que a voz mais audível é do policial. Vamos colocar aqui um trechinho, mas eu vou dizer para você o que foi falado nessa chamada. O diálogo da ligação entre o suspeito e a polícia não é completamente compreensível devido à qualidade ruim do áudio. No entanto, na ligação, o suspeito confessa ser o assassino de Tristan e diz que planeja se entregar às autoridades. Ele descreve sua aparência mencionando ter cerca de 1,80 m de altura, cabelos longos e pretos. Em seguida, encerra a ligação dizendo: "Prendam-me". Quando a polícia chegou à estação de trem, eles não conseguiram identificar ou encontrar a pessoa que estava do outro lado da linha. Não se sabe se eles foram capazes de encontrar nenhuma evidência, como filmagens ou impressões digitais do autor da chamada. A mídia começou a especular que esse telefonema tinha sido feito simplesmente para desviar a atenção dos policiais. A descrição dada por testemunhas oculares indicava que o autor da chamada estava tentando atrapalhar as investigações, fornecendo detalhes diferentes para confundir os policiais. Além disso, algumas pessoas apontaram que a pessoa do outro lado da linha parecia estar bêbada. A investigação para capturar o assassino de Tristan Brubeck foi talvez uma das maiores da história da Alemanha, pois isso envolveu mais de 10 mil policiais, aonde que naquela região capturaram mais de 40 mil impressões digitais de moradores locais. E esse material foi enviado para os maiores especialistas em todo o mundo. No entanto, mesmo com todas essas informações, entre fotos, testemunhos, a polícia ainda lutava para encontrar algum tipo de pista sólida. A polícia então passou a investigar as possibilidades em relação ao lábio leporino. Foi um detalhe fornecido muito importante e todas as testemunhas disseram que o homem tinha o mesmo detalhe. Foram realizadas buscas em centros médicos na esperança de encontrar algum registro de homens com essa característica, mas sem sucesso. As evidências recuperadas no local do crime foram exaustivamente documentadas pelos investigadores, sabendo que a resposta poderia estar em um teste de DNA. No entanto, em 1998, os testes de DNA ainda não eram tão comuns e precisos como atualmente. As evidências foram preservadas na esperança que, no futuro, pudessem ser usadas. Um ano após o assassinato de Tristan, outra evidência surgiu. Foi em março de 1999. Sua mochila foi encontrada em uma floresta a cerca de 25 quilômetros da cena do crime. Dentro da mochila, a polícia encontrou um mapa rodoviário da Alemanha, impresso em língua tcheca. Tristan não falava tcheco, nem entendia tcheco. Segundo seu pai, o mapa não lhe pertencia. Quando esse fato foi divulgado pela mídia, outra testemunha ocular afirmou que, na época do assassinato, ela estava na mesma área arborizada e encontrou um homem muito estranho. Não muito longe,
onde a mochila foi encontrada. Essa testemunha descreveu o homem como incrivelmente bizarro e mentalmente instável, dizendo que ele falava muito, tagareava sobre muitas coisas sem sentido. Em determinado momento, ele alegou ser membro da Legião Estrangeira Francesa e depois mencionou ter perdido de vista um rebanho de ovelhas. De acordo com essa testemunha, o homem também afirmou ter chegado recentemente da República Tcheca. Finalmente, as peças começaram a se encaixar. No entanto, quando os investigadores entraram em contato com as autoridades francesas, descobriram que esse homem, na verdade, já havia sido identificado. As autoridades francesas afirmaram que ele era, de fato, um legionário e tinha um álibi completamente perfeito, pois ele estava em movimento com o exército francês na época do assassinato. Apesar da descoberta da mochila de Tristan, o que levantou possibilidade bizarra de envolvimento do legionário francês, os investigadores ainda estavam longe de resolver o caso. E como se isso não bastasse, um dos desdobramentos mais estranhos de toda a história aconteceu cerca de 1 ano e meio após o crime. Isso em outubro de 1999. Foi quando a avó de Tristan decidiu fazer uma visita ao túmulo dele lá no cemitério. E quando ela chegou, ao ver o túmulo, ficou totalmente horrorizada, pois o túmulo de Tristan havia sido profanado. Alguém havia aberto o túmulo, colocado uma lona em cima do corpo. O caixão foi movido para outro lugar, deixando a cova aberta e exposta. Não se sabia há quanto tempo o túmulo estava daquele jeito, mas essa ação só foi descoberta pela avó de Tristan em outubro de 1999. Esse comportamento bizarro e aterrorizante deixaram os investigadores sem teoria sólida para poder explicar. Nas semanas e meses seguintes à morte de Tristan, o caso foi dominado por uma série de teorias, a maioria delas baseada em fofoca e insinuações. Uma das teorias mais populares era de que Tristan havia se envolvido com tráfico de drogas e, nesse processo, teria se associado a criminosos violentos que teriam assassinado. No entanto, não havia nenhuma evidência que sustentasse essa teoria. Todos sabiam que Tristan era independente para a sua idade, mas ele não morava na rua, não era disso. Na maioria das vezes, ele ficava em casa. O boato de seu envolvimento com atividade de gangue também não tinha fundamento nenhum. Esse tipo de especulação começou a transformar o caso de Tristan em uma lenda urbana de Frankfurt. Com o tempo, muitos dos fatos começaram a ser distorcidos e o caso começou então a esfriar. Os investigadores passaram então a se concentrar em outros casos e a mídia ficou sem novidades, além de suas teorias de conspiração para poder ocupar suas manchetes. Em 2003, os investigadores reabriram essa investigação porque parecem que tinham coletado um punhado de novas provas. E foi em 2016 que a última teoria que se especulava surgiu, apontando que um famoso serial killer chamado Manfred Seal, talvez um dos maiores serial killers da Alemanha, poderia ser o culpado pela morte do jovem Tristan. No entanto, após meses de pesquisa e investigação, nada foi comprovado a esse respeito. Não há nenhuma evidência de que Manfred Seal teria assassinado Tristan. Então, Manfred Seal faleceu em 2014 vítima de um câncer, mas ele foi acusado de 5 assassinatos, mas não o de Tristan. Uma das teorias investigadas sugeria que, nos meses após o assassinato de Tristan, vários depoimentos de testemunhas, a maioria crianças, descreviam um homem estranho rondando a região onde Tristan tinha sido assassinado. De acordo com esses relatos, que eles foram surgindo após o início das investigações, tratava-se de um morador de rua. Outro colega de classe de Tristan mais tarde afirmou que, de fato, esse sem-teto já havia perseguido ele algumas vezes na rua. Essa possibilidade começou a ganhar mais credibilidade quando levamos em consideração o testemunho das crianças de uma creche perto naquele lugar. Segundo essas crianças, um homem que se encaixava perfeitamente na descrição do esboço do policial e do assassino de Tristan foi visto andando ali num bosque local onde Tristan foi morto. Isso no dia do assassinato. Nesse dia, o mesmo homem solicitou a um grupo de crianças que comprassem algo para ele. Isso na cidade. Ele até ofereceu alguns presentes a ela. Um dos únicos detalhes concretos que pareciam ser unânimes entre todas aquelas crianças é que o homem não tinha nenhum tipo de sotaque. Isso curiosamente implicava
que ele era local e não um estrangeiro como originalmente se teorizava. O assassinato de Tristan Brubeck continua sendo único. Não único pelo fato de um serial killer ter matado uma criança, mas pela forma que foi um crime que envolveu tanta gente e que permanece até os dias de hoje sem solução. Repito então, não existe nenhum outro caso como esse na Alemanha. Normalmente, quando a gente lê sobre um assassinato, geralmente encontramos detalhes que correspondem a outros casos. No entanto, os detalhes dessa história, eles são verdadeiros e infelizmente únicos. Os investigadores alemães tentaram associar o caso de Tristan a outros assassinatos e agressões em mais de 80 países, mas na verdade não encontraram nenhuma ligação perceptível. Não há nenhum outro caso semelhante a esse em termos de modus operandi ou perfil da vítima. Essa falta de conexão levou anos de frustração, nos quais esse crime violento continuou a pairar sobre a população de Frankfurt e de toda a Alemanha. O túnel onde Tristan foi morto foi fechado. No entanto, a história continua assombrando as pessoas da região. Sua história se transformou em uma lenda urbana, na qual as crianças e adolescentes locais exageram ou dramatizam certos detalhes para assustar uns aos outros. O único parente vivo de Tristan, que era seu pai, morreu em 2014 aos 59 anos. Ele nunca se casou novamente ou teve outros filhos. No momento de sua morte, ele ainda mantinha a esperança viva de que a justiça seria obtida para o seu filho. Até hoje, ainda existe uma recompensa por informações que possam levar ao assassino de Tristan Brubeck. E o valor é $20 mil. Obrigado por assistir o vídeo. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente aí embaixo. Vejo você em breve.